Boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês, amém? Como você pode notar, eu estou meio sem voz, porque não faz muitos dias eu estava acompanhando o jogo do São Paulo, mas aquele que ele ganhou, eu gritei com tanta alegria que eu fiquei sem voz. Foi bom porque depois que perdeu aí recentemente, eu não tinha voz para lamentar. Como é que vocês estão? Estão bem? É sempre um prazer estar com vocês. Os pastores são sempre muito generosos comigo também. São amigos de longa data, então eles são muito generosos comigo. Eu quero parabenizar a todos vocês pelo aniversário da igreja e 20 anos, não é isso? Que bênção! Eu me sinto realizado com o sucesso do ministério de vocês. É aquela ponta de orgulho santo de dizer, não, são meus amigos lá, eu conheço a turma lá, gente boa. Então parabéns, que Deus continue abençoando e usando vocês grandemente para a glória dele. Alguém disse que um único ato de coragem é o catalisador para que algo extraordinário aconteça. Pode ser um único ato de coragem. Aquele momento decisivo da vida, faço ou não faço, faço ou não faço, e a gente vai lá e faz. E aquela decisão é uma decisão transformadora. Quando nós nos engajamos nesse ato, via de regra, nós não temos sequer a consciência da jornada que nós estamos iniciando. Onde é que nós vamos chegar? E nós vemos isso em todos os lugares. Nós vemos isso como indivíduos, nós vemos isso como família, nós vemos isso como igreja, como ministério, como instituições corporativas, quem quer que seja. Nesse único ato, grandes coisas acontecem, e um grande impacto e a diferença se manifesta naquele ambiente e naquela vida. Hoje não é raro nós encontrarmos pessoas que dirigem um carro Ford, mas nós sequer pensamos que um dia isso foi fruto da imaginação e da ousadia de um jovem chamado Henry Ford, mecânico, que trabalhava consertando máquinas agrícolas, que se dedicava no meio da graxa, do querosene, mas que sonhava com algumas possibilidades. Ele juntou um dinheiro, montou uma primeira empresa com máquinas agrícolas, se não me falha a memória, cortadores de grama, movido a vapor. Ele faliu, voltou a trabalhar como mecânico e se dedicando à sua atividade como mecânico, procurando fazer com zelo, procurando fazer da melhor maneira possível, porque as pessoas excelentes são assim. Não importa o contexto onde ela está, ou o que ela esteja fazendo, ela quer fazer com excelência. E fazendo com excelência, ele teve a ideia. Juntou alguns amigos e montaram uma pequena empresa para construir o que nós chamaríamos hoje de quadriciclos, com o desafio de conseguir criar uma linha de produção. E você sabe que eu fiquei impressionado, até hoje não tenho certeza se a coisa é realmente assim, mas dizem que no ano de 1925, eles conseguiam produzir um carro Ford em apenas 15 segundos. É demais um negócio desse. Eu leio, mas não consigo acreditar. Mas que seja em 1 minuto, em 5 minutos, o fato é, Henry Ford revolucionou a indústria automobilística, criando a primeira linha de produção de automóveis, porque ele teve coragem e porque ele decidiu sair da mesmice, da mediocridade. Ele desejava viver uma vida acima da média. Dizem que há 2 grandes momentos na vida de uma pessoa. Está me entendendo bem? No fundo diz amém. Ótimo. E a voz vai sumindo, a gente não sabe. 2 grandes momentos na vida de uma pessoa. Um é quando ela nasce, e o outro não é quando ela morre.
é quando ela descobre para o que nasceu. Esses são os dois grandes momentos na vida. E o problema é que a maioria das pessoas vivem apenas na média, vivem uma vida medíocre. Isso não é ofensivo, é apenas um fato, porque sabem que nasceram, mas ainda não sabem para o que nasceram. E essa é a curiosidade que todos nós deveríamos ter. Deveríamos buscar em oração, pensar a vida. Para que nascer? Você não é um acidente. Você não nasceu por um acaso. Você não é uma pessoa única, singular, incomparável por um acaso. Dois grandes fatos a respeito da sua vida. Você nasceu. E o segundo, para que você nasceu? Um homem chamado Mordecai Ham, talvez você não tenha ouvido falar dele, mas no ano de 1934, no outono, ele foi pregar numa área rural, na Carolina do Norte, uma cruzada durante a semana. Várias pessoas aceitaram a Jesus naquilo que era mais um trabalho rotineiro, mas que ele fazia com excelência. Porque quem faz as coisas acima da curva, acima da média, são as pessoas que não importa onde estão, elas fazem com excelência. E ele se dedicou a preparar um sermão lindo para que Deus usasse a sua vida de uma maneira especial. E lá, naquela área rural, um jovem aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador. O nome dele, Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos. Mordecai Ham descobriu por que nasceu. Ele nasceu para levar um homem a Cristo que levaria milhares e milhões de pessoas aos pés de Cristo. E nós podemos pensar que essas histórias que estão registradas nas páginas de livros e de biografias também refletem o espírito da Escritura. Porque nós nos deparamos com um homem como Abraão, saindo da terra de Ur dos Caldeus, porque não se submete a viver uma vida medíocre, uma vida na média. Ele quer ser diferente de todos os outros que viviam naquela região do Crescente Fértil. Ele quer ouvir a voz de Deus, mas quando ele dá aquele passo de ousadia, que vai catalisar uma grande mudança, talvez ele sequer conseguisse entender nos primeiros passos o que ele estava carregando nos seus próprios ombros: uma nação inteira e o Salvador da humanidade, Jesus. Não é a mesma coisa a respeito de José no Egito, quando está diante dos seus irmãos impiedosos que o venderam como escravo, e ali ele tem que tomar uma decisão. Veja só, ele era um homem que tinha poder e a capacidade e todas as razões necessárias para dar cabo da vida dos irmãos. Ele poderia sentenciar a pena máxima capital os seus irmãos, e o faria merecidamente, justamente. Mas ele decide sair da média, de não viver uma vida medíocre, e ele perdoa aqueles irmãos. Perdoando aqueles irmãos, ele talvez não tivesse consciência que ele estava diante das tribos de Israel, que ele estava diante de uma das tribos da qual sairia o Salvador da humanidade. Veja que aquela escolha, naquele momento, naquele lugar, no tempo e no espaço, desencadeou um processo extraordinário que nos abençoa hoje aqui, milhares de anos depois. Mas é preciso responder com ousadia, é preciso responder acima da curva, sem mediocridade, sem querer simplesmente se conformar. E nós podemos ir adiante, um Moisés que enfrenta um faraó, ou Paulo, sim, o apóstolo Paulo, que saiu implantando pequenas igrejas, pequeninas igrejas, na região do mar Mediterrâneo. E enquanto ele viajava por ali, pregando e implantando pequenas igrejas, hoje, estados
catedrais carregam o nome de Paulo, e até time de futebol, que não está fazendo muito jus ao nome dele ultimamente. Mas o que faz isso? O que todos eles têm em comum? Eles têm em comum uma coisa: eles querem viver uma vida acima da média, eles querem viver uma vida acima da mediocridade. Eu creio que você está aqui nessa noite, uma noite fria, uma quarta-feira, que você está aqui essa noite porque lá no fundo, no seu coração, lá dentro da sua mente, você tem o desejo de que algo diferente aconteça, de que você possa viver uma vida acima da média. Esse é o desejo? Não, é esse o seu desejo? Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. O apóstolo Paulo implantou a igreja em Tessalônica por volta do ano 50. Foi uma implantação relâmpago, ele não ficou muito tempo ali por conta da perseguição. Tentando preservar e proteger os irmãos, ele resolve se afastar daquela comunidade. Mas a comunidade floresce, cresce rapidamente, apesar das dificuldades que eles enfrentavam. No entanto, um ano depois, a igreja está enfrentando alguns problemas, e sobretudo problemas de ordem doutrinária. Veja, nós desprezamos algumas vezes a doutrina, jamais deveríamos fazer isso, porque a doutrina é aquilo que nós cremos, é aquilo que está na nossa cabeça, no nosso coração, e aquilo em que cremos molda invariavelmente a maneira como nós nos portamos. Um dos problemas que a igreja estava enfrentando era a dúvida a respeito da volta de Jesus. O que vai acontecer quando Jesus voltar? E eles começaram a pensar que aqueles que morressem antes do retorno de Jesus estariam perdidos e não teriam a oportunidade de encontrarem-se com Cristo. Paulo escreve essa carta inspirado pelo Espírito Santo para encorajar aquela igreja, dizendo a eles que os vivos de modo algum precederiam os que dormem. Pelo contrário, que eles seriam transformados, glorificados, ressuscitados, e portanto o crente jamais deveria se entristecer como os demais que não têm esperança, que a alegria do crente em Jesus é uma alegria acima da média, e que até mesmo a nossa tristeza é uma tristeza fora da média, porque nós nos entristecemos, sim, mas não sem esperança.
O apóstolo Paulo é um escritor no Novo Testamento que é muito organizado na sua maneira de apresentar seus argumentos. Ele tem introdução, ele tem explicação e ele tem aplicação. Quando você estuda as cartas de João, por exemplo, elas são cíclicas. João, você apanha a primeira carta e fala de verdade, de vida, de trevas, de luz, e ele fica girando de modo cíclico os seus pensamentos. Paulo não, ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim. E via de regra, salvo raríssimas exceções, nas últimas partes da sua carta, ele apresenta aplicações práticas. A teologia, ou seja, a doutrina, aquilo que você crê, na mente de Paulo, não é irrelevante. Aquilo em que você crê, invariavelmente, vai moldar o seu comportamento. Eu gosto de contar essa ilustração, que quando eu era garoto aprendi que manga com leite era veneno. Quantos aprenderam isso? Eu acreditava nisso. Eu aprendi, era uma doutrina, eu acreditava nessa doutrina, e eu tomava manga com leite? De jeito nenhum. Aqui pertinho de onde o nosso irmão Luiz tem a livraria, antigamente tinha uma casa de sucos, que era do lado do Cine Saci. Você entrava com duas pernas, saia com uma, qualquer coisa assim. Mas lá do lado, onde vendia o suco, era uma febre, as pessoas queriam conhecer, era novidade. Suzano era uma cidade bucólica, pequenininha. Eu morava aqui e fui com os primos para ver aquele lugar do suco natural. E quando eu olhei no cardápio pendurado na parede, eu fiquei chocado. Eles estavam oferecendo para a população manga com leite e ainda estava cobrando para alguém pagar por aquele veneno. Veja você, o que a pessoa crê molda o comportamento dela. É por isso que algumas vezes nós, quando temos alguma falsa crença na nossa vida, nós sofremos. Ouça bem, quando você tem uma falsa crença na sua vida, você sofre, porque a coisa não vai acontecer como você acredita, e aí você fica frustrado e desapontado. Paulo começa com doutrina e chega na aplicação. E quando nós lemos esse capítulo, é realmente impressionante que o apóstolo Paulo tem enfatizado tanto, você notou na leitura, no capítulo 4, questões de desvios da sexualidade. Notou? Parece estranho um pastor escrever num capítulo tantos versículos falando sobre isso. Bom, nós sabemos que no mundo greco-romano do primeiro século, a promiscuidade era a palavra de ordem. As pessoas não tinham qualquer referência moral. E as pessoas viviam sim toda a sorte de práticas de desvios da sexualidade. Para ter uma ideia, os templos religiosos eram operados por prostitutas e prostitutos cultuais. Era assim. Sêneca, que era um filósofo da época, chega a dizer que a dissolução conjugal era tão banal que uma mulher se casava apenas para se divorciar, para tornar a casar. É nesse contexto todo que o apóstolo Paulo escreve essa carta, especificamente neste capítulo, falando da importância dessa castidade pessoal, dessa santidade pessoal, num nível tão profundo, tão íntimo, que passa pela sexualidade. Eu sei que você está pensando aí, o que é que isso tem a ver com viver acima da média? Tem tudo. Eu quero chamar a sua atenção ao versículo 3, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Versículo 4, o próprio corpo em santificação e honra. Apenas por curiosidade, esse versículo poderia ser traduzido como, ao invés de o próprio corpo, o próprio vaso ou a própria esposa em santificação e honra. É uma possibilidade de tradução. Mas note a palavra santificação, versículo 3, santificação, versículo 4. E no versículo 5 diz sim para a santificação, falando do chamado que temos de Deus. Versículo 8, dissarte que quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá do seu Espírito Santo. Então note, santificação, 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 Espírito Santo.
Ora, quando nós lemos sobre Espírito Santo, quando ouvimos a palavra santo, imediatamente o nosso imaginário volta para aquela cena impressionante do capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Morre um rei Uzias, que é uma referência para o profeta. Ele vai até o templo do Senhor, algo que nós podemos presumir que, como bom judeu, ele fazia rotineiramente, ele fazia com frequência, mas naquele dia algo especial aconteceu. Ele tem uma visão de algo extraordinário, no contexto ordinário da sua rotina, algo extraordinário. Ele vê Deus assentado nos altos céus, o trono de Deus é alto, Deus está num lugar extraordinário, e ao redor do trono de Deus, criaturas extraordinárias, que têm asas que cobrem os pés, cobrem os rostos, e duas voam. São criaturas extraordinárias. Essas criaturas extraordinárias, nessa visão extraordinária, em que Deus está num lugar extraordinário, eles dizem que Deus é extraordinário. Eles repetem: Kadesh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, extraordinário, extraordinário, extraordinário. Essa seria a tradução mais contemporânea que poderíamos fazer uso. Nós sabemos que na liturgia hebraica, se você está comigo aí, diga amém. Na liturgia hebraica, quando algo era importante, eles enfatizavam pelo menos duas vezes. Lembre-se que Jesus, algumas vezes, ele dizia: em verdade, eu te digo. Quer dizer, isso aqui é importante, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Outras vezes, para descrever uma relação de intimista, de proximidade, se repetia o nome da pessoa duas vezes: Abrão, Abrão, Moisés, Moisés, Saulo, Saulo. Bom, se este é o fato de que repetir algo duas vezes tem um significado tão especial na cultura judaica, o que dizer então quando ele é repetido três vezes? Extraordinário, extraordinário, extraordinário. Está acima da curva, está acima da média. Quando no Novo Testamento nós lemos em Marcos capítulo 1 versículo 24, o encontro entre Jesus e uma entidade demoníaca, a pergunta do demônio para Jesus é: vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Quando em outra ocasião, antes do nascimento de Jesus, o anjo aparece a Maria em Lucas capítulo 1, no versículo 35, o anjo descreve como aconteceria o fenômeno da concepção extraordinária, da gestação fora do comum. Ele diz assim: sobre ti descerá o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o Espírito é santo, Jesus é santo. Quando Paulo escreve à igreja de Tessalônica, ele diz várias vezes: Santo, 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 o Espírito Santo. O que significa a palavra santo? Ágios no grego. Quando Heródoto, 450 anos, o historiador, escrevia falando sobre as diferentes cidades gregas e romanas, ele descreveu uma em particular em que ele dizia assim: existem muitas cidades, todas são ótimas, mas há uma cidade onde há um templo a Artemis, ou Diana. Essa cidade é Ágios. Essa cidade é diferente de todas as outras. Essa cidade está acima da média. Essa cidade está acima da curva. Paulo toca em uma área extremamente sensível.
diz: sede santo, santifique-se. Deus te chamou para que seu corpo seja santo. Deus te deu um espírito que é santo. O que isso tem a ver com viver acima da média? Tudo. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está dizendo que para você ser santo, e ouça bem, infelizmente, nós reduzimos a palavra santo a um gueto religioso. Na época em que eu comecei a minha caminhada de fé, santidade significava, por exemplo, raspar a barba. Ainda bem que não é mais, porque agora no frio é uma bênção. Ou o tipo de roupa que a mulher estava usando, o comprimento do cabelo, e foram transformando em regras, em códigos de religioso, em código religioso. E aquilo determinava se tinha santidade ou não tinha santidade. Mas a palavra santo e a ideia de santidade é algo que é extraordinário. É ser alguém extraordinário. É ser um povo fora da curva, porque conhece um Deus extraordinário, porque é redimido pelo Filho de Deus que é extraordinário e que nos doa generosamente do seu Espírito que é extraordinário, que é santo, para que nós possamos viver uma vida que é extraordinária. E quando ele fala de sexualidade no capítulo 4, ele fala daquilo que é mais íntimo. Ele começa a falar de sexualidade, ele fala do corpo, ele fala de se estar nu e ser santo quando se é nu, de ser extraordinário quando se está privado, ser extraordinário quando se está no lugar mais íntimo da nossa vida. É ser extraordinário quando ninguém sequer está nos vendo. É ser extraordinário não apenas para impressionar o outro, mas porque de fato se é extraordinário. Porque quando nós somos extraordinários lá, num lugar que ninguém nos vê, não apenas porque queremos impressionar o outro, de maneira alguma quando estivermos em público, conseguiremos esconder aquilo que há de extraordinário em nós. Mas se nós queremos ser extraordinários apenas em público e sob as luzes do holofote, e não formos extraordinários na nossa nudez, na nossa intimidade, nada do que fizermos em público será extraordinário. Então Paulo disse: sejam extraordinários e comecem naquilo que há de mais fundamental em se ser extraordinário, lá naquilo que é mais privado, secreto. Você lembra da história do Gênesis? Como começa o Gênesis com os nossos primeiros ancestrais? Adão e Eva. Adão, Deus coloca ele no jardim, veste ele com um terno Armani. Não é assim que começa a história? Ah não, como é que ele começa? Peladão. Mas Eva não, Eva tinha um vestido Gucci, não é? Quando Deus criou, é assim? Não, completamente nus. Mas eles eram extraordinários, eles eram fora do comum. A tentação do diabo foi: você tem que ser igual, lembram disso? Se você comer, você será igual. Quando Deus fez eles para serem diferentes, para serem extraordinários. Quando se tornaram igual, eles passaram a fazer o quê? Coseram para si com as folhas das plantas roupas para que se escondessem, porque agora eles caíram em mediocridade, porque na privacidade já não eram mais extraordinários. O meu temor, meus queridos, é que muitas vezes, em muitas frentes da nossa experiência, nós queremos apenas impressionar as pessoas em público, no trabalho, na igreja, onde quer que seja, mas com algo que não podemos oferecer, porque quando estamos lá na nossa vida privada, não há nada de extraordinário acontecendo. Mas não precisa ser assim.
Não deve ser assim, porque Deus conhece você, Deus ama você, Deus deu o seu Filho Santo por você, e Deus lhe deu o Espírito Santo. Não é na sua própria força, é na força dele que você se torna alguém extraordinário. Amém? Mas quando nós pensamos na aplicação prática de viver essa vida extraordinária, é preciso entender que o extraordinário, portanto, se dá dentro de uma rotina, dentro das nossas convenções sociais previsíveis. Quando você pensa em Daniel, o que te vem à mente? O profeta Daniel. O que te vem à mente? Cova dos leões, o anjo Gabriel aparecendo para ele, não é? Mas será, veja, ele tinha 90 anos de idade quando foi jogado na cova dos leões. E quando ele foi para a Babilônia, ele era um garotão, meninão. Você acha que quando você pega lá de 15 a 90 anos, ele está vendo o anjo todo dia? Você acha mesmo isso? Todo dia tem um anjo lá no escritório dele? Ele trabalhava num órgão público, ele era funcionário público, gente. Sabe o que ele fazia a maior parte do tempo? Ele carimbava papel. Carimba, põe para lá, carimba, põe para cá, traz essa pilha, olha, tem uma agenda hoje. Era dentro dessas coisas comuns e ordinárias que ele se dedicava, e isso eu não tenho dúvida, com excelência, porque ele sobreviveu a pelo menos 3 impérios, senão não teria sobrevivido, se ele não fosse excelente. É no meio desse trabalho comum que coisas extraordinárias aconteceram. Quando você faz com excelência, quando você serve a Deus e não apenas os homens, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, ainda que pareça ser tão entediante e rotineiro, abra-se para que coisas extraordinárias aconteçam, e o Deus que é extraordinário vai fazer com que elas aconteçam. Mas não abra mão da sua rotina, das suas responsabilidades. É o que nós nos deparamos o tempo todo. Afinal de contas, quando Davi enfrentou Golias, ele não estava levando apenas um lanchinho para os irmãos, fazendo algo comum, simples, e de repente ele se depara com a possibilidade do extraordinário. A minha mulher é uma pessoa muito mais sensível que eu para as coisas extraordinárias. Um dia nós estávamos num estacionamento de supermercado, onde muitas vezes se aglomeram mendigos fazendo pedidos financeiros, e normalmente nós não damos. Mas naquele dia ela se sentiu tão sensibilizada, que ela apanhou uma nota de 50 e deu para ele. Você pode imaginar o que aconteceu? O homem saiu segurando essa nota na mão e dizendo: Deus abençoe. Ele dançava no estacionamento. Deus abençoe, Deus abençoe. Foi uma coisa tão espetacular, foi tão bonito de se ver. Não estou dizendo para você sair distribuindo. Aliás, eu fiquei assim, olhando aqueles 50. Mas naquele momento, ela teve essa sensibilidade de fazer algo extraordinário. Quando Bill Hybels chegou para os pais dele e disse que não trabalharia nos negócios da família, porque queria ser um pastor, ele estava tomando uma decisão comum: quero ser um pastor. E ele talvez não pudesse imaginar que um dia ele seria o pastor de uma das maiores igrejas, com 26 mil membros nos Estados Unidos e com influência no mundo todo. Mas como é que acontece isso? Não acontece quando a gente está aqui apenas. Acontece quando a gente está lá, nu, diante de Deus, e dizendo: Senhor, eu sou isso, apenas isso, mas o Senhor é tão extraordinário, e eu quero viver uma vida extraordinária. Algumas vezes, aquilo que parece tão ordinário para você, quando você sentar e olhar para aquilo como uma lembrança, você vai ver quão extraordinário foi. Eu às vezes sento com os meus filhos e eles começam a me contar das coisas que eles lembram. Papai, você lembra daquele dia que você fez isso, ou que você fez aquilo, ou que nós fomos em tal lugar? Na hora que aquilo aconteceu, pastor Ronaldo, me parecia tão comum, mas quando eles me contam,
falo, puxa, aquele dia foi um dia extraordinário. Essa noite pode ser apenas mais uma noite. Vai depender de como você vai se lembrar dela, porque ela pode se tornar uma noite extraordinária para você.